começou tudo isso? Sempre nós temos que ir ao princípio, para poder nós entendermos o meio e, consequentemente, fazer os ajustes para podermos chegar até o fim da nossa história. Tá certo? Eu quero e faço questão de chegar até o fim da minha história. 120 anos. Nós fomos projetados para isso. Nós não fomos projetados para viver 40, 50, nem 60 anos, não. São 120 anos, com saúde. O que acontece é que, no meio desse trajeto, mudaram tudo. E quando mudaram a história, a forma como nós nos alimentamos, como nós bebemos, como nós descansamos, isso trouxe, com certeza, um prejuízo enorme para a nossa estrutura. Então, vamos relembrar um pouquinho como é que começou a nossa história? Olha só. Faça essa viagem. A vida, ela é fantástica. Não foi projetada por nenhum ser na Terra. A fantástica viagem que nós ainda não concluímos. Essa viagem, todos nós que estamos aqui participamos. E se estamos aqui é porque nós somos mais do que vencedores, gente. Nós lutamos para estar aqui, entende? Tivemos que percorrer um longo caminho. De que forma? Nadando. Vocês viram como os espermatozoides se dirigiam? Quem colocou o trajeto nele? Como ele sabia para onde ir? Qual é o propósito desta corrida? Qual é o propósito desta corrida? Obter a vida. Porque se eles ficassem parados, eles iriam morrer. Então, todos tinham, o quê? Um propósito. Todos conseguiram? Não, só um. O que é que eu aprendo com isso? O que é que nós aprendemos com isso? Só vence na vida quem é determinado. Só vence quem tem propósito. Só vence quem só anda para a frente, rumo ao seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito nesta vida? Se tiver saúde, você conseguirá chegar ao seu objetivo. Por quê? O nosso corpo, queridos, ele foi projetado, é uma máquina de autocura, né? Ele foi projetado para se limpar sozinho, para se curar sozinho e para se adaptar sozinho. Isso é uma característica biológica do ser humano. Nosso organismo foi projetado para isso, mas ele tem que atender algumas condições. Se você não atender essas condições, as coisas não acontecem. Tá? A noite não foi feita, por exemplo, para jantar. Você entende? Não foi feito para você comer, você dormir com a barriga cheia. Né? Muitos que dormem com a barriga cheia, às vezes até infartam e morrem dormindo. Entende? Com a barriga cheia não tem restauração, tem digestão.
Por isso que à noite, o essencial é que você coma frutas à noite, porque a digestão é rápida. A digestão de uma fruta, ela leva de 20 a 40 minutos. Mas quando você bota uma sopa, ela vai levar de 3 a 4 horas. Quando você come feijão, carne, tem gente que come churrasco à noite. Então, com certeza, naquela noite não houve salvação naquele corpo. Ele vai perdendo a sua capacidade, a sua vitalidade, e com o tempo ele vai perdendo vida, tá? Vai envelhecendo mais rápido, vertiginosamente. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina de autocura. Se você hidratar o seu organismo de forma adequada, se você alimentar o seu organismo de forma adequada, se você der o descanso ao seu organismo de forma adequada, o resultado disso é um terreno biológico adequado para se colher saúde. Simples assim, certo? Vamos para frente. Então, aí, o corpo é uma máquina milagrosa de autocura, mas esse sistema de autocura requer uma dieta rica em nutrientes e um descanso, tá? É isso que a gente tem que aprender. É por isso que nós, essa é a diferença entre rejuvenescer com vitalidade e envelhecer com enfermidade. Por que nós adoecemos? Porque constantemente estamos agredindo a natureza do nosso corpo. Seja através da alimentação, seja através da água que consumimos, seja através das privações e intoxicações que submetemos no nosso corpo. E nós precisamos identificar o que é que está nos causando mal e parar de alimentar esta causa. Eliminar as razões deste consumo que está me consumindo a minha vitalidade. Tá certo? Olha só, excesso de alimentos biocidas, industrializados e cozidos em demasia, muito pacote, muita lata, pouca casca, água de baixa condutividade elétrica, pH ácido, afastamento da natureza, dia e noite. O camarada dorme de dia, acorda de noite, fica de noite acordado, de noite está dormindo. Quando é o inverso, não tem o hábito de dormir, a luz está acesa, eu tenho que ficar acordado. Tem programa meia-noite, 1 hora da manhã, eu vou assistir. Entendeu? Então, o sedentarismo é uma consequência de tudo isso. Porque no sedentarismo a pessoa fica sem energia e vai ficando cada vez mais sedentário. Intestino sujo, intestino sem manutenção, nunca fez uma lavagem intestinal, nunca fez um enema. Então, o intestino vai acumulando sujeira, principalmente aqueles que têm prisão de ventre, né? Tá certo? Sangue sujo provocado por uma alimentação antinatural, sem descanso noturno, já falei, né? Temperatura corporal interna alterada, febres constantes, né? Febres constantes externa e febre constante interna, certo? Meça o seu pulso. Se ele passar de 70, você está com febre interna. E febre interna é destrutiva, certo? Se for muito jovem, é 80. Entendeu? Mas nós temos que manter o nosso pulso abaixo de 70. Alimentação noturna inadequada, também já falei. Você janta de noite, você come, você bebe, você empanturra. E aí, quando você vai dormir, você não tem, consequentemente, uma restauração, né? O seu corpo, que deveria estar restaurando-se, na verdade, ele está trabalhando para que aquele alimento que foi colocado ali dentro seja, de alguma forma, aproveitado. E isso faz com que os seus tecidos naquela noite não tenham manutenção, e aí você vai enrugando mais rápido, envelhecendo mais rápido do que o que deveria. Certo? E olha só, então, eu já falei tudo, mas por que nós envelhecemos? Primeiro, porque o envelhecimento é um processo natural, não é verdade? Todos nós vamos envelhecer. Agora, segundo, se estamos envelhecendo rápido demais, aí é que é o problema, né?
Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, tinha colegas meus com 30 anos que diziam que estava velho. Estou velho. A gente ia jogar futebol, cara, estou velho, não aguento mais não. Quantos velhos de 30 você conhece? Hã? Quantos? É muita gente, né? É muita gente com 30, 35 anos, estou velho, estou velho. Mal sabe ele que tem mais 90 anos pela frente e que ele está abrindo mão disso. Você vai abrir mão dos anos que te faltam para chegar a 120 anos? Você tem coragem de abrir mão disso? Não, não quero viver tanto, não. Claro, se você estiver doente, não vale a pena viver doente 120 anos, é muito sofrimento. Mas quem busca saúde, quem quer ter vitalidade, quem quer estar vivo, vale muito a pena. Não só viver 120, até passar disso. Tá certo? É possível? Claro que é possível. Claro que não é uma multidão, são poucos. Porque o caminho de perder a saúde ele é largo. Muita gente está indo por ela. E o caminho da saúde ele é estreitinho, apertado. Porque você tem que fazer escolhas. E essas escolhas, muitas vezes, né, dá até água na boca. Porque é uma coisa boa que você gostava de comer, mas agora você escolheu não comer mais aquilo, porque aquilo te faz mal. Entendeu? Não, então vamos lá. Segundo, se você está envelhecendo rápido demais, aí o problema é esse, né? É a alimentação, é a água, é o descanso. Terceiro, são as consequências de nossas escolhas que usamos na nossa manutenção, que vai reproduzir o resultado ou apressar ou retardar o nosso envelhecimento. Tá certo? Veja bem, como é que acontece o envelhecimento precoce? Primeira coisa que começa a acontecer com a alimentação antinatural é o declínio hormonal. Porque são os hormônios é o cimento, né, que faz os reparos. Se você perde cimento, acabou a obra. Tá certo? Colesterol elevado também é causado pela alimentação errada. Hipertensão, alimentação errada. Diabetes elevado, alimentação errada. Ácido úrico elevado, alimentação errada. Metais pesados, água e alimentação errada. Acidificação do organismo, resultado da alimentação. Alimentos cozidos demais à noite, acidificação. Desidratação, pouca ingestão de água. Ainda tem um problema da água ser deficiente, ainda tem gente que não bebe. Aí triplica, né, o processo de queda da sua vitalidade. Né? E, por fim, a obesidade. Né? Essas aí são algumas das principais causas que são geradoras de inflamação e morte do corpo e faz com que nós envelheçamos mais rápido. Não tenhamos motivação, não tenhamos atividade, não tenhamos determinação para fazer as coisas. Entendeu? Então, olha só, a matriz de tudo isso é o nosso sangue. Sangue limpo, gente, corpo sadio. Então, nós temos que aprender a cuidar do nosso sangue. Porque se nós cuidarmos do nosso sangue, nós vamos ter saúde. Olha só, lá no livro dos livros, fala assim, Levítico 17:11, a vida da carne, do corpo, é o sangue. Tá certo? E isso vai trazer saúde para nós. Olha um sangue saudável. Né? Ó, um sangue alcalino, aqui, né? E do outro lado você tem, né, um sangue ácido. Um sangue que está sem saúde, está num ambiente totalmente acidificado. Percebe? Então, quando você está doente, o seu sangue está daquela forma ali, sujo. Quando você está com saúde, o seu sangue está desse lado de cá, mais solto. Tá certo? Então, para que nós possamos ter saúde, nós precisamos equilibrar isso aí. Intestino limpo, sangue limpo, corpo alcalino. E a temperatura do seu corpo tem que estar normal. Agora é o seguinte, qual é a chave, chegando no ponto crucial, que liga a nossa vitalidade orgânica, qual é a chave que liga a nossa vitalidade orgânica à longevidade com saúde? Qual é? Eu queria que vocês dissessem aí, qual é? Qual é que vocês acham? Não vou nem dizer.
Não vou nem dizer, só vou perguntar. Qual é a chave? Vou perguntar de novo. Qual é a chave que liga a vitalidade do corpo, a longevidade? Descobriram, né? Isso mesmo. Água. Água. Por quê, gente? Porque 75% do nosso corpo é água. A composição da água. Então, a nossa célula também, as nossas células, olha, 70% das células, gente, é água. Como é que você quer ter um corpo forte se a sua célula está desidratada? Como é que você quer ser longevo, quer chegar a 120 anos, se as suas células não contêm água de qualidade? Uma água com condutibilidade elétrica, uma água com pH alcalino de 8 ou 9. Como? Não é verdade? Então, nós temos que entender isso. É muito simples. É só ter uma água de muita boa qualidade. E isso é possível, certo? Porque a água, gente, é a origem da vida. Vocês viram lá o primeiro vídeo que eu coloquei? Os espermatozoides iam, nós lá quando era espermatozoide, né? Navegando, nadando, uma rapidez danada. Todo mundo sabia para onde ir. Não tinha segredo, não é verdade? A água, o organismo é composto de água. Então, não temos como falar de saúde, não temos como falar de longevidade, de vida, sem ter água como indutor de todo esse processo. Não existe. Ah, tem uma pílula que o cara inventou, sim, mas vai tomar pílula como? Sem água? Tem que ter água. Então, a água é a vida do nosso planeta. A água é ela que alimenta todos os seres vivos. Todos os seres vivos dependem dela. Mas devemos ter um certo cuidado, né? Pois não é qualquer tipo de água que a gente tem que beber. Temos que saber fazer essa diferenciação. Não é qualquer alimento que a gente vai comer. Né? E também não é qualquer hora que eu devo descansar. Tudo tem o seu tempo adequado. Nós temos que aprender isso, a questão do tempo. Não é verdade? Tá certo? Aqui tem 7 remédios naturais, de graça. Né? Ar puro é o primeiro, porque sem ar, acabou. Não tem. Tirou o oxigênio, acabou, morreu. Né? Entendeu? Se você ficar 2 minutos sem respirar, muitos que estão aqui hoje assistindo já vai embora, morre. Verdade? Outros não aguentam mais, estão mais preparados. Né? A água alcalina. Se você ficar 7 dias sem beber água, você também vai ter complicações. A grande maioria da população morre em 7 dias, se ficar sem água. De beber, eu estou falando. Né? Sem banho, tem gente que passa muito tempo. Sol, luz, né? Nós precisamos de sol. Né? Também sem sol, nós podemos perder nossa vida. Sem comer, a gente fica até 70 dias. Olha só, mas sem água, no máximo 7 dias, essa média. Tá certo? Temperança é você saber como comer, o que vai comer, na hora que vai comer. Exercícios físicos moderados. Moderado, nada de maratona, 42 quilômetros, 100 quilômetros correndo, triatlon. Isso danifica o seu organismo, acidifica seu organismo, tira saúde. Você não vai ver nenhum atleta de triatlon, nenhum maratonista com 80, 90 anos. Se tiver, são poucos. Mas não vai. Por quê? Porque estão maltratando o seu corpo. Nós podemos fazer exercícios moderados, tá? Repouso adequadamente, ok? Fazendo esse 7 aí, você vai ter um terreno biológico bom. Você conhece os benefícios da água corrigida magneticamente? Ah, meu amigo, se você conhece, então você vai, ou não conhece, você vai conhecer agora. Quando a água ela é exposta a um campo magnético, ela não se torna magnética. É bom que frise isso. Né? Não é água magnética. Mas ela sofre mudanças na polarização de suas moléculas, bem como nos sais minerais e outros elementos que estão compostos nessa água. Essas estruturas se tornam mais ordenadas em termos de organização molecular. É isso que acontece quando você submete a água ao magnetismo. Né? E como ela se organiza molecularmente, o que acontece? A água
tem capacidade de atingir, olha só, o centro de todas as funções metabólicas, bioquímicas e funcionais. Tratada magneticamente é de grande utilidade no tratamento das perturbações do metabolismo, órgãos formadores de sangue, distúrbio do sistema nervoso e sistema endócrino. Olha só o que é que a água magnética faz. Uma maravilha no seu corpo, né? Ela equilibra e restaura as funções de todos os órgãos e sistemas. Restaura as funções hepáticas, renais e digestivas. Isso é que uma água corrigida magneticamente vai fazer no teu organismo. E mais, se você tem ingestão diária dessa água exposta a campos magnéticos, o que é que acontece? O oxigênio e o ferro melhora a concentração de oxigênio no organismo, graças ao efeito sobre os átomos de ferro contidos nos glóbulos vermelhos. O cromo regula a entrada da glicose na célula e aumenta a ligação de insulina aos receptores. Tchau, diabetes. Tchau. Colesterol tem a capacidade de reduzir os níveis de colesterol no sangue. Pressão alta, bye bye. Cobalto, componente da vitamina B12, também sofre influência positiva, pois potencializa a utilização do ferro na síntese da hemoglobina. E a sua falta produz o quê? Anemia. Então, se você ingere água expostas a campos magnéticos diariamente, tchau, anemia, e outras enfermidades, tá certo? Porque a água, ela faz um efeito no organismo de forma generalizada. A água, ela produz uma injeção de vitalidade no organismo sem precedentes. É por isso que 75% do planeta nosso é água, por isso que a nossa terra é maravilhosa, por isso que ela produz frutos, produz muita coisa, né? Nós temos que agradecer tudo isso à água, tá certo? Olha, efeitos na vesícula, no fígado, efeito no aparelho digestório, efeito sobre os intestinos, efeito no sistema imunológico, efeito no sistema endócrino, efeito no sistema nervoso e efeitos no cérebro. As pessoas que estão desenvolvendo Alzheimer porque muitos deles não bebem água. Porque você saiba, todo idoso é teimoso. Então, ele não só bebe água quando já está na reserva, abaixo da reserva, quando sente uma sede enorme. Se não tiver alguém para levar água para ele, ele não vai beber água, certo? Então, beba água magnetizada. Isso vai aliviar dores crônicas, várias enfermidades, né? no nosso organismo, né? Tem pessoas que são anêmicas, que têm diabetes, colesterol alto, ácido úrico, dores reumáticas, artrites, né? Insuficiência cardíaca, bebam água. Água corrigida. Ó, o que acontece? A água sem ser corrigida, ela é dura, pesada, ricas em clústeres grudados, né? E quando você trata a água magneticamente, a água ela diminui essa dureza. E os clústeres também. Isso promove o quê? Promove uma oxigenação estrutural de todo o nosso organismo. Chega lá no mínimo do nosso organismo, que são as células, né? E ela vai chegar lá e vai fazer com que aquela célula seja reabastecida com oxigênios e minerais. E isso vai trazer vitalidade para o organismo. E é isso que nós precisamos, de vitalidade para sermos longevos, tá? Também a água magnética no sistema digestivo, quando ela toca na boca, já é absorvida pelas mucosas e vai direto para a corrente sanguínea. Então, não beba água jogando para dentro como se fosse um canudo, de uma vez só. Beba água lentamente, devagar, tá? Sentindo o sabor da água. A água na boca, na mucosa, ela já penetra para a tua corrente sanguínea, né? Então, isso vai permitir, né, grandes transformações no seu organismo, né? A absorção melhora, né? A eliminação das toxinas presentes, desintoxicação do fígado, da vesícula, estimula o bom funcionamento do pâncreas, tem ação direta sobre a normalização da secreção gástrica, os movimentos gástricos, né? Inibindo completamente os casos de azia, gastrite, úlcera, tudo isso, meus queridos, só com o uso da água tratada magneticamente. Então, beba água magnetizada, tá certo? Procure a pessoa que te convidou
procure saber mais informações, tenha esse privilégio de ter na sua casa equipamentos que melhorem e beneficiem a sua água. Não beba água diretamente da torneira, do jeito que ela vem, tá certo? Cuidado com as águas minerais, pH baixíssimo. A água tem que ter um pH acima de 7,5 para ser água, senão não é. Então, nós precisamos aprender como cuidar do nosso corpo. A Timol é uma empresa que desenvolve aparelhos e equipamentos para melhorar a condutividade elétrica destas águas. Então, isso faz com que melhore a alcalinização do nosso sangue, reduz os radicais livres, aumenta a densidade mineral óssea, hidratação das células, maior oxigenação sanguínea, maior absorção de nutrientes. Então, você cuidando da sua água, você está cuidando do seu sangue. Cuidando do seu sangue, você está cuidando dos seus órgãos. Cuidando dos seus órgãos, você está cuidando da sua vida. Funciona desta forma. Então, procure ter momentos, né, de reflexão na natureza. Esses momentos de paz, de tranquilidade, isso também é um antioxidante valioso. Nós precisamos nos desligar das coisas, né? Porque o estresse, ele oxida o nosso organismo. E as pessoas estão morrendo muito hoje de estresse. Né? O estresse, ele acidifica o corpo. Tá certo? Então, a gente precisa ter esses momentos. Precisamos aprender a viver. Precisamos cuidar melhor desse nosso corpo, né? Tá certo? Movimente-se, não fique parado, faça suas caminhadas matutinas. Um aviso, não caminhe entre carros. Lugar que tem muito movimento de carro não é lugar para humano andar. Sabe por quê? Porque carro tem um combustível, né, que chama-se gasolina, óleo diesel, e quando sai pelo escapamento, ele se transforma em monóxido de carbono, e isso é veneno. Isso, aqueles carros passando, principalmente no final da tarde, tem gente que vai caminhar de tardezinha, onde passa muito carro. O que é que acontece? Aquilo ali está, né, assim, exageradamente cheio de monóxido de carbono de carburador de carro. E você fica respirando aquilo. E ao invés de você levar saúde para o teu organismo, você está levando enfermidade. Então, procure caminhar nas manhãs. E se for caminhar tarde, procure caminhar onde tem árvore. Árvore produz oxigênio. Carro produz monóxido de carbono. Veneno. Tá certo? Então, sejamos sábios quanto a isso. Né? Não esqueça a sua garrafinha de água quando estiver caminhando. Ok? Finalizando, beba mais água. Além de hidratar o corpo, ajudar a prevenir doenças e manter uma aparência saudável, certo? Você vai estar internamente, muito mais saudável do que externamente, certo? Você não sabe a felicidade de você fazer um exame, uma ultrassom, e o médico lá do ultrassom quase caiu de costa da cadeira e dizia, rapaz, qual é a tua idade? Aí você dizer, bro, eu estou com 60 anos, e puxa a vida, teu organismo é muito mais jovem do que tu. Eu digo, a chaparia está meio ruim, mas por dentro está bem cuidado, tá certo? Então faça isso, beba água, mas não é qualquer água, aprenda isso, não é qualquer água, certo? E também coma mais fruta, tá? Quanto mais fruta você comer, mais saúde você vai ter, sabe por quê? Porque existe água também nas frutas. As frutas também hidratam o nosso corpo, tá certo? Então, é muito importante que nós possamos aprender isso, que a longevidade, ela depende do que eu como, do que eu bebo e como eu descanso. Se você seguir essa palestra até aqui, você vai ter a condição hoje de fazer as melhores escolhas para a sua vida, tá certo? Entenda que a vida não veio por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui hoje nesta palestra por acaso.
Você está aqui para disseminar para aqueles que você ama e até aqueles que são os teus inimigos, mas para falar de coisas boas para eles, tá certo? Aprendam a se cuidar, aprendam a se alimentar de forma correta. Fixe na natureza, porque a mãe natureza é quem vai cuidar de nós. Eu quero ser longevo, eu estou trabalhando para ser longevo, tá certo? E eu creio que a quantidade de vida de cada um de nós depende das nossas escolhas. Então, eu quero dizer que a sabedoria vem pela contemplação da natureza, tá? Muito mais do que nos livros. Você vai aprender muito mais em contato com a natureza do que em livros, porque a natureza é a nossa mãe. Perfeito? Obrigado a todos, espero ter contribuído, aberto aí assim o leque, e estou aqui à disposição de vocês para qualquer pergunta, qualquer eventualidade. É com você, Orlando. A gente não cansa.